Ora, ouçam só isto. A globalização é um processo caracterizado, na sua fase atual, simultaneamente pela multiplicação, aceleração e intensificação das trocas económicas e financeiras entre as diversas partes do mundo. A mundialização é um processo mais geral, que integra a globalização, caracterizada pela multiplicação, aceleração e intensificação das interações económicas, políticas, sociais e culturais entre os atores das diferentes partes do mundo que nela participam de forma variável. Jean Tardif, Globalização e Mundialização. Ora, ouçam também isto. Na manhã de 16 de fevereiro de 1625, o Nosso Senhor da Guia foi atirado contra os rochedos da costa chinesa. Era uma nau portuguesa que vinha da colónia espanhola de Manila, nas Filipinas, em direção à colónia portuguesa de Macau, na foz do Rio das Pérolas. As águas onde o navio se afundou eram suficientemente pouco profundas para que a maior parte das mais de 200 pessoas que viajavam a bordo tenha conseguido chegar à costa. Só 15 destas pessoas não conseguiram fazê-lo. Os pescadores que viviam ao longo desta costa sabiam que havia estrangeiros a navegar nestas águas. Quem eles temiam eram os wokou, ou piratas anões, o termo coloquial para os japoneses, e os terríveis ongmao, ou cabelos vermelhos. O nome então recentemente inventado para os neerlandeses. Em breve chegou a guarda local, armada de espadas e arcabuzes. Os guardas viraram-se para os sobreviventes encharcados, revistando uns e despindo outros. Antes, porém, de terem oportunidade de encontrar grande coisa, os sobreviventes reuniram-se e começaram a caminhar para o interior. Temendo ser punidos por não terem conseguido controlar a multidão, os guardas começaram a atirar-lhes pedras e a espetá-los com as lanças para lhes fazer entender que tinham de ficar na praia. Ainda assim, a multidão de 200 estrangeiros continuou a avançar. Os arcabuzeiros chineses abriram fogo. As espadas dos guardas foram mais eficazes. Um marinheiro português chamado Francisco foi ferido com uma estocada e depois decapitado. Depois, um macaense de nome Miguel Soares foi atingido por uma lança. Os guardas arrastaram-no para longe e decapitaram-no. Finalmente, chegou um oficial a cavalo com uma pequena comitiva. Deu-se então início à verdadeira extorsão. Alguns passageiros tinham conseguido chegar à costa com parte dos seus haveres e a maior parte deles entregou-os quando foi interpelada. Nem todos o fizeram, porém. A lista dos afogados e assassinados nessa manhã consiste em pessoas identificadas como mouros, negros, goeses, muçulmanos do Sudeste Asiático, macaenses, portugueses, espanhóis, escravos, tagalos e japoneses. 91 das pessoas a bordo eram portuguesas, algumas das quais tinham nascido em Macau ou vivido e trabalhado lá, enquanto outras eram originárias de colónias portuguesas espalhadas pelo mundo, desde as Ilhas Atlânticas até Goa e Macau. Os únicos outros europeus a bordo eram espanhóis. Um deles vinha do longínquo México. Isto são excertos de Timothy Brooke, O Chapéu de Vermeer, O século XVII e o Nascimento do Mundo Global, a Gradiva 2011, citando Adriano de las Cortes, jesuíta espanhol. Fátima, Paulo, bem-vindos. Olá, Susana. Olá. Agora que estamos a desconfinar, não podia ser mais oportuno abordarmos um tema que século após século não perde a atualidade. Vamos falar da globalização e da cultura. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Dos textos às ideias. Paulo, quando é que começou a globalização? Ora bem, eu não sei se pode definir um momento claro para o início de um movimento que implica o estabelecimento de relações comerciais, culturais e políticas entre os povos de todo o mundo. Se bem que, na realidade, a definição de mundialização é que implicará todas estas dimensões. Agora, certamente que um momento fulcral para esse movimento planetário foi o momento em que os europeus começaram a dirigir para outras partes do mundo, nomeadamente para o Oriente, estabelecendo relações mais sistemáticas.
É claro que outros povos, para além dos europeus, também conheciam bem as suas áreas de influência e participaram em circuitos comerciais de longa distância. Por exemplo, para além das rotas terrestres existentes através da Ásia, os chineses também organizaram expedições marítimas pelo Pacífico e pelo Índico e chegaram mesmo à África Oriental. Mas esses esforços, para além do estabelecimento de relações comerciais a um nível individual, digamos assim, não se traduziram em relações duradouras ao nível coletivo. Falando ainda mais uma vez da China, a China, enquanto sociedade, não se envolveu com outras sociedades de escala e êxito comparáveis, como disse o Henry Kissinger, seja no Índico, seja por razão da sua distância com as sociedades europeias. Portanto, de uma maneira algo convencional, talvez se possa dizer que, simbolicamente, o encontro de civilizações que se desenvolverá para aquilo que hoje chamamos globalização começa, enfim, com a chegada de Vasco da Gama à Índia e o posterior conhecimento das vias para o Sudeste Asiático, a China e o Japão e o descobrimento do Novo Mundo. Fátima, a globalização tem língua própria? Pois, a questão da língua é uma questão muito importante quando estamos a falar da globalização e nem sempre é tida em conta, porque é também uma forma de domínio, não é? Nós sabemos que hoje a língua do poder e a língua do saber é o inglês, mas nós temos de estar conscientes também de como é que isso aconteceu e que consequências é que teve e de que forma é que nós podemos contrariar esse processo. E aí é que é um papel importante que eu acho que a universidade também deve cumprir. Mas se queremos falar de globalização e poder e língua, não é na língua inglesa que nós devemos começar, devemos começar na língua portuguesa, que foi a primeira grande língua de globalização. Deu-se com os descobrimentos que ainda agora o Paulo explicou, mas na verdade se quisermos ir até mais atrás, vamos ao latim, não é? Essa língua que era falada, ou começou por ser falada ali num pequeno estado da Península Itálica, no Lácio, mas que depois, no século III, entrou na Península Ibérica, depois na sequência da conquista militar, e que foi imposta. Realmente a língua é sempre um instrumento de domínio, é sempre um instrumento de imposição de uma cultura, e foi isso que os romanos fizeram na Península Ibérica. Impuseram os seus hábitos, as instituições, as suas organizações, o seu modo de vida, e a língua reflete todos esses aspectos. Na altura havia dois tipos de latim, não é? O latim clássico, que era o latim erudito, que era o que era utilizado nas produções textuais, nas produções literárias, nas produções institucionais também, nos documentos que é o que oficiais. encontramos, por exemplo, eu estou a pensar nas Bíblias, nos livros eclesiásticos. Será esse latim mais institucional? Sim, que era a língua também utilizada pela Europa. E assim é que se conseguiu. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu estava a pensar na Utopia. A Utopia 1516 é escrita por Thomas More em latim. E por essa razão é que ela é lida por toda a Europa, mas apenas por uma classe social mais alta que sabe falar latim, não é? Mas para além deste latim mais erudito, há o latim vulgar, com um vocabulário muito mais reduzido, que era utilizado apenas para a vida prática, portanto era utilizado apenas na oralidade, e é esse latim que vai variar de região para região, e passado alguns séculos, nós o que vemos é realmente o latim a predominar as línguas, predominar sobre as línguas e sobre os dialetos dentro da região dominada por Roma, e depois, mais tarde, dando origem também às chamadas línguas românicas, ou neolatinas, entre as quais o português. Agora, voltando então ao português como língua de domínio com os descobrimentos, bastará pensarmos aquilo que aconteceu no Brasil. Quando o português foi imposto como língua oficial e sobrepondo-se a todas as línguas nativas, não é? Só para termos uma ideia da transformação que se operou no Brasil, quando os portugueses desembarcaram na costa brasileira, havia 1.200 povos indígenas que falavam cerca de 1.000 línguas diferentes. E se estivermos a falar do Brasil, temos então de ter em conta ainda os cerca de 4 milhões de africanos de diferentes culturas e falantes de diferentes línguas que foram para lá levados como escravos. E foi o português que uniu esses povos todos. Mas não podemos também esquecer que foi também através do português que esses povos foram dominados e claro, infelizmente, também ditando a extinção de culturas indígenas valiosíssimas. E o mesmo aconteceu, aliás, nas outras regiões
onde o português foi implementado como língua oficial. E mesmo hoje, quando nós pensamos na estratégia para o português, por exemplo, do Instituto de Camões, percebemos como a língua é entendida, sobretudo, em função do seu valor cultural, mas também económico, não é? Portanto, o português é falado em 8 países do mundo, temos mais de 300 milhões de falantes, prevê-se também um crescimento nas próximas 3 décadas, mas é exatamente esta noção estratégica da importância da língua que leva também o Instituto de Camões e as universidades a estabelecerem leitorados, cátedras de português em várias regiões do mundo. Portanto, quando estamos a falar da globalização das línguas, temos também que pensar noutras línguas. O espanhol, com o espanhol deu-se um caso muito semelhante ao português. Temos Aliás, também este ano celebrou-se pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi a primeira vez a nível da Unesco. Mas temos de falar também do francês, não é? E do francês simultaneamente como língua de poder, que foi aquilo que aconteceu no século XIX, numa altura em que toda a Europa falava francês, toda a Europa culta falava francês, e como língua de contrapoder, que é o que se está a passar hoje. Porque nós realmente no século XX assistimos a uma autêntica guerra das línguas com sentido político e económico muito, muito claro. E este é um trabalho que tem vindo a ser feito através da diplomacia cultural, mas com particular significado nos nossos dias. No final do século XIX e no princípio do século XX, foi isto que a França fez, não é? Disseminou a cultura, estabeleceu um pouco por todo o mundo os liceus franceses, não é? Ou a Alliance Française, o Institut Français, toda a gente conhece daqui da experiência também em Portugal. E em muitos países europeus, realmente o francês era a única língua estrangeira obrigatória. Era assim antes do 25 de Abril em Portugal, era assim também na Grécia, por exemplo, em Itália, em Espanha. E só depois é que a situação mudou. Houve realmente um período, há cerca de 2 décadas, em que a Espanha fez um trabalho semelhante em Portugal e que foi um trabalho muito bem sucedido, porque realmente em muitos casos estudantes têm hoje o espanhol em vez de francês como segunda língua estrangeira. Os chineses têm vindo a fazer um trabalho exatamente no mesmo sentido. Não é? Eu, pessoalmente, na escola quando ainda estudava, tive o espanhol como segunda língua e não o francês. Língua. Mas o Paulo e eu, de certeza bem, eu sou do tempo em que o francês era a primeira língua, o inglês era a segunda língua e o espanhol nem sequer era oferecido, não é? Mas os chineses têm vindo a fazer um trabalho também no mesmo sentido com a implementação, um pouco por todo o mundo, dos institutos Confúcio, que já temos agora também na Universidade do Porto. Estão a preparar, diz, uma outra fase da globalização que deverá acontecer em mandarim. Mas agora, quando estamos a falar da língua atual da globalização, que é o inglês, nós temos de perceber que o inglês é uma língua também ela marcada por heranças linguísticas, não é? Que tem como base o anglo-saxão, depois temos simplificando muito, não é? Depois temos as invasões dos vikings, não é? Dos dinamarqueses, depois temos os normandos falavam francês e falavam e tinham os documentos oficiais em latim, e é assim que se explica que o inglês, sendo uma língua germânica, tem tanto vocabulário românico. Mas essa herança linguística tem consequências. Só para dar um exemplo, nós em inglês temos 2 palavras para o nosso conceito de liberdade. Não é? Temos o freedom e temos o liberty. Freedom é uma palavra de origem anglo-saxónica, enquanto que liberty é de origem latina. E quando nós falamos de liberty, estamos a referir sobretudo a um entendimento jurídico das liberdades adquiridas. E por isso é que nós chamamos à estátua que o povo francês ofereceu ao povo americano em 1886 Statue of Liberty. Não nos lembraríamos nunca de lhe chamar Statue of Freedom, não é? Porque freedom tem mais a ver com o sentimento, com a experiência de independência. Agora, quando nós estamos a falar, não se trata apenas do inglês como a língua da globalização, temos também de ter a consciência que estamos a falar sobretudo de a Europa, não é? No plano da tecnologia, no plano mediático, no plano cultural, está totalmente americanizada. E é isso que os europeus têm em comum, é a cultura americana, que é partilhada através da língua inglesa. Agora, o grande problema que, a meu ver, existe não é tanto o facto de quando nós hoje queremos comunicar com povos de outros países, o fazermos em inglês, nós tínhamos que o fazer em qualquer língua, não é? Portanto, isso tinha que acontecer. O grande problema é o facto de nós o fazermos em mau inglês, não é? Costuma-se dizer que a língua que é falada por todos os povos,
que por todos os povos hoje não é o English, mas é o bad English, não é? É o mau inglês. E isso sim é um problema, porque se nós não dominarmos uma língua, não vamos estar ao nível de poder discutir todos os assuntos que nos interessam. Nós ficamos numa situação de inferioridade em relação àqueles que a dominam bem. E é aqui que eu acho que as universidades têm um papel fundamental a cumprir. Por um lado, têm de dar uma formação em inglês, uma formação que capacite os estudantes a terem mais do que uma conversa meramente técnica sobre um determinado assunto, não é? Nós precisamos de falantes fluentes de inglês. E, por outro lado, precisamos de uma universidade que não esqueça as outras línguas. Uma universidade que vá criando também uma espécie de contrapoder em relação ao inglês. E no que respeita à Universidade Portuguesa em particular, é importante que continuemos a cumprir o papel de disseminação do português, formando bons professores portugueses enquanto língua segunda, publicando livros em língua portuguesa, produzindo ciência em português, mas exercer também este contrapoder através do ensino de outras línguas estrangeiras. Portanto, é importante que a universidade continue a ensinar o francês, o alemão, o espanhol, o italiano e também muitas outras línguas, nem que seja através dos chamados cursos livres. Portanto, a globalização económica é inevitável, nós isso já o sabemos, mas é importante que ela seja multilingue, não é? Porque se assim for, será também multicultural. E nós precisamos de um processo plural. Quem o disse foi Edgar Morin, e essa afirmação continua com toda a atualidade. Um processo plural de globalização. Paulo, podemos definir a globalização como um processo contínuo ou dividi-la em fases? Bem, Susana, já há bocadinho me perguntava sobre as origens ou pontos fulcrais da globalização. E claro que estou de acordo que há alguns pontos históricos que podem ser definidos. A Fátima falava há pouco tempo das questões da língua e isso fez-me querer acrescentar que o próprio estabelecimento de impérios também pode ser entendido como uma tentativa de alargamento da rede de contactos entre povos. Estou a pensar nas conquistas de Alexandre, o Império Romano, o Império Persa, etc. E certamente sob a dominação de uns pelos outros. Aliás, a difusão de religiões como o islamismo e o cristianismo também vai num sentido similar. Vários povos unidos por uma mesma crença. Mas, claro, isto nunca teve uma tradução planetária. Foi verdade apenas em grandes espaços. Por outro lado, também é verdade que sempre existiram contactos entre civilizações muito afastadas, mas assumiram um caráter episódico. Quer redes comerciais, quer longas expedições de saque ou quaisquer outras razões, colocaram em contacto improvável, desde muito cedo, povos de regiões muito afastadas. Olhem, um bom exemplo disso é a descoberta na Suécia, no contexto de uma escavação viking, de uma peça do norte da Índia do século VI. Portanto, com exceção do Novo Mundo, que ficou isolado, na realidade, em maior ou menor grau, os povos sempre estabeleceram contactos. Quanto àquilo que me pergunta, ou seja, quanto à periodização da globalização moderna, digamos assim, eu optaria por uma muito básica, feita em 2 momentos, sendo o início do primeiro contacto dos europeus por via marítima com o Oriente, aquele que eu já falei, portanto, com o estabelecimento de relações comerciais sistemáticas, a descoberta do Novo Mundo, e o segundo momento, o impacto que teve nesta rede de contactos, a revolução tecnológica, que chamamos Revolução Industrial, que já estava perfeitamente em marcha no século XIX. Não deixa de ser verdade que se estabelecem periodizações mais finas, relacionadas com as crises e retomas provocadas pelas guerras mundiais do século XX, com o crescente peso do comércio de exportação, com o desenvolvimento atual dos sistemas de comunicação, com a interindependência comercial, digamos. Mas talvez estes fenómenos se insiram num período que tem um âmbito mais largo e que se iniciou com o desenvolvimento tecnológico da era industrial. Portanto, como a Fátima disse, eu aproveito para sublinhar, o processo de globalização foi também um processo de dominação de uns povos por outros. E as línguas foram um dos fatores, um dos utensílios dessa dominação. Não houve uma escolha dos povos da participação ou não neste processo. Num determinado momento ou outro, eles são forçados a isso. Quer os povos tecnologicamente menos evoluídos, como é o caso dos povos africanos ou de diversas regiões da América, embora já existissem também na América sociedades com um apreciável desenvolvimento civilizacional, quer os povos de regiões que durante muitos séculos tiveram um nível de desenvolvimento superior ao ocidental.
Ora bem, os escravos comprados pelos portugueses nas costas do Congo não queriam certamente trabalhar nas plantações e engenhos do açúcar, nem os escravos negros que iam trabalhar nas plantações de algodão iam de bom grado dar o seu contributo aos fantásticos triângulos económicos intercontinentais explorados pelos ocidentais. Mas agora gostaria de falar de alguns exemplos mais óbvios de recusa de participação no nascente processo de globalização. Ou seja, da recusa de determinados povos de entrar em contacto com outros ou de reduzir bastante esse contacto, e que é o caso da China e do Japão. Após os primeiros contactos marítimos com os ocidentais, a China tenta limitar o acesso ao seu território. O texto que eu falei é precisamente um texto que fala dessa época. Um naufrágio, indivíduos que chegam à costa e que, pura e simplesmente, são absolutamente estrangeiros. São pessoas que não tinham o direito de estar ali. Os portugueses tinham a capacidade de comerciar, mas unicamente a partir de poucos locais autorizados, de onde, aliás, a importância de Macau. Existia uma profunda ansiedade relativamente aos estrangeiros e ao desequilíbrio que a sua presença poderia provocar nas crenças chinesas e na autoridade da dinastia Ming. Um dos motivos para isso foi o insistente proselitismo dos jesuítas, as suas sistemáticas tentativas de contornar a proibição de entrada no território chinês, e isso não era para os chineses um pequeno problema. Seja como for, a China vai conseguir manter esse isolamento durante bastante tempo. De todas as vezes que se tentavam estabelecer contactos diplomáticos, os representantes eram enredados numa teia de procedimentos que tornavam muito difícil o estabelecimento de relações políticas. A China não entendia o contacto com o Ocidente de uma forma equilibrada. Ela não recebia propriamente representantes diplomáticos. Recebia, sim, indivíduos que iam prestar tributo ao imperador. Este estado de coisas ainda vai ser mantido durante muito tempo e, tal como no Japão, aquilo que vai mudar este estado de relacionamento vai ser o surgimento da Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico do Ocidente. As potências ocidentais, a partir de um determinado momento, passam a ter a capacidade de forçar quer a China, quer o Japão a entrar no mundo, digamos assim, ou melhor, no seu mundo. E isto é feito pela força dos canhões. No caso da China, é a célebre guerra do ópio. Os ingleses eram traficantes de droga. E o mercado chinês era muito apetecível, mas o consumo de ópio tinha sido proibido no Império do Meio, assim se chamava a China, pelos seus óbvios efeitos perniciosos. Aliás, há umas cartas muito interessantes de diplomatas chineses à Rainha Vitória, pedindo-lhe que acabe com o cultivo e o comércio do ópio, mas provavelmente nunca terão chegado ao seu destino. Bom, com a Guerra do Ópio, que se inicia em 1939, inaugura-se um período de abertura forçada da China aos ingleses e, seguidamente, a todas as outras potências ocidentais que tinham interesses na zona. Isto para não falar dos russos e dos japoneses. Por outras palavras, as noções aparentemente benevolentes do estabelecimento de comércio livre e de relações internacionais bilaterais justificaram ações militares que chegaram à ocupação de Pequim e ao incêndio do Palácio de Verão do Imperador pelos ingleses. O Japão também teve episódios similares, se bem que menos graves. Depois de um período inicial, a partir de meados do século XVI, em que o estabelecimento de ocidentais foi permitido, o Japão passou a tornar-se muito menos tolerante relativamente à ação de missionação dos jesuítas e também de outras ordens. Aliás, essa missionação tinha atingido uma grande escala, portanto havia uma grande comunidade cristã no Japão, e proibiram essa atividade. Aliás, eles perseguiam muitos padres cristãos. E o resultado foi o que sabemos, não é? Pois, pudera. Os padres continuavam a entrar no Japão de forma clandestina. Pois. Bom, isto levou ao fim do comércio com os povos ibéricos, com a expulsão primeiro dos espanhóis e depois dos portugueses. Mantiveram-se lá os holandeses, que não tinham nenhuma intenção de proselitismo, mas muito mais limitados no que dizia respeito a locais de comércio. Bom, quem vai forçar a abertura dos portos do Japão? Desta vez serão os americanos, nos meados do século XIX, que colocam uma esquadra em frente a Tóquio. Os japoneses tiveram a opção de iniciar uma guerra, que já sabiam que não seria nada fácil, ou então de se abrir. Acabaram por optar por esta segunda hipótese, percebendo na altura uma coisa que os chineses tiveram mais dificuldade em entender.
é que tinham mesmo que aceder ao desenvolvimento industrial. Aliás, o desenvolvimento industrial do Japão será bastante rápido. Os chineses, esses mantiveram-se renitentes por muito tempo e não perceberam logo que o equilíbrio de forças tinha mudado e que o poder estava na mão das sociedades tecnologicamente mais evoluídas, nomeadamente no que diz respeito às tecnologias da guerra. Um historiador, Michael Cook, diz uma coisa interessante, é que os japoneses conseguiram perceber a diferença entre identidade e cultura. Ou seja, que era possível mudar aspectos da cultura de um povo sem este perder a sua identidade. Com esta mentalidade, os japoneses conseguiram aceder muito rapidamente ao mundo moderno. Os chineses, pelo seu lado, demoraram muito mais tempo a perceber isso. Mas também podemos dizer que a maior parte do último século de evolução da China, através da história complexa do século XX, se centrou na recuperação do seu atraso tecnológico. Estou, por exemplo, a pensar no grande salto em frente, que teve, aliás, consequências terríveis ao nível da população. E, portanto, em assumir um papel crescente em todo o mundo. A China, de que hoje falamos como um agente fundamental da globalização, acho que não se consegue perceber a globalização atual sem falar da China, já não tem nada a ver com o país fechado ao exterior que sofreu a humilhação dos ocidentais no decorrer do século XIX. Fátima, começou por falar sobre a globalização e a mundialização. Por que é importante distinguirmos os dois conceitos? Olha, é importante exatamente porque as línguas moldam a forma como nós vemos o mundo, não é? Daí que eu há pouco também tenha falado do investimento que está a ser feito por diferentes países para tornarem as suas línguas também mais globais. Eu ainda há pouco, ao falar do inglês, disse que em inglês eles têm freedom e liberty para, no fundo, nos dar duas perspectivas diferentes do nosso conceito de liberdade. E no que respeita à globalização e à mundialização, somos nós, portanto, nas línguas românicas, que somos capazes de fazer esta distinção, não é? Portanto, os ingleses usam apenas a palavra globalização, nós fazemos esta distinção. E queria só dizer que esta distinção que é feita que é feita, eu estava a pensar, estava a lembrar-me quem era, desculpa. Paulo, eu estou muito cansada, vais ter que depois mudar. Eu estava a pensar que esta distinção que é feita por Jean Tardif, naquele excerto que eu comecei por ler, é-nos muito útil, mas temos que ter consciência de que se reporta aos anos 80, não é? Portanto, é aí que começa o verdadeiro processo de globalização. Não é? Nós já sabemos que há toda aquela pré-história de que falamos, que o Paulo esteve a falar agora, do que eu falei, eu recuei até aos romanos, não é? E depois também o Paulo. Mas podemos dizer que é uma pré-história da globalização. A globalização começa nos anos 80. E o Tardif faz esta distinção entre a globalização que tem apenas a ver com os aspectos económicos e depois a mundialização, que aí sim já inclui as políticas sociais, as políticas culturais e que nos dão um entendimento diferente também deste processo. E se nós pensarmos no quadro da mundialização e não da globalização, vamos encontrar outros temas que temos de ter em consideração a nível mundial. Temos de pensar, por exemplo, no tema da segurança global. Quem tem falado disto com muita pertinência é o Álvaro de Vasconcelos, que tem vindo a mostrar que a abordagem tradicional da paz já não funciona, não é? A segurança mundial é uma das grandes utopias do século XXI e que só pode ser resolvida também globalmente. Um outro tema que tem de ser pensado no quadro da mundialização, a questão da migração. Está mais de provado que não é uma questão que diz respeito a apenas alguns países. Não é? A questão da alimentação, por exemplo. É também no quadro da mundialização que nós temos de assegurar que todos os habitantes do planeta têm o que comer e que esses alimentos sejam seguros. As questões energéticas hoje são mais do que nunca também um problema mundial. Ou até, se quisermos, até as questões de saúde. E este é um tema que nós conhecemos muito bem. A saúde é um tema global, não é? Apenas com a concertação entre todos os países é que está a ser possível o combate à Covid-19. E isto não apenas no que respeita à monitorização da doença, não é, em todos os países, mas também no que respeita ao saber colaborativo, não é? A uma solução científica que está a ser construída globalmente. E, na verdade, nós hoje, quando falamos da utopia de um mundo melhor, já não podemos fazê-lo apenas numa perspectiva local. Temos de pensar sempre numa perspectiva global.
E depois, claro, que há a questão ecológica, que essa sim é que é a verdadeira questão mundial, que só pode ser resolvida através de uma implementação ou da implementação de uma política global para a sustentabilidade. Nós o que precisamos é da concertação de ações locais, sim, mas sempre com acordos globais. E era nesse sentido que eu gostava de recordar, muito brevemente, um projeto que está a ser desenvolvido a partir da Universidade do Porto, mas com parceiros literalmente em todo o mundo. Isto é um projeto que está a ter cada vez mais relevância também no conjunto das medidas contra as alterações climáticas e pela sustentabilidade. Estou a falar do projeto da Casa Comum da Humanidade, que é liderado por Paulo Magalhães. O Paulo Magalhães é um jurista e por isso aquilo que ele faz é oferecer-nos o direito também enquanto instrumento para a resolução deste problema, que é um problema mundial. Portanto, este projeto o que nos propõe é que nós vejamos a Terra, o planeta, como uma casa comum. Isto também não é novidade, o próprio Papa Francisco tem vindo a publicar uma série de textos exatamente com esta pergunta, mas que tipo de mundo é que nós queremos deixar às crianças que estão a crescer, não é? E está sempre a exortar-nos a uma conversão ecológica, a assumirmos a responsabilidade de um compromisso no que respeita ao cuidado da nossa casa comum. E o projeto da Casa Comum da Humanidade, do Paulo Magalhães, pega nesta ideia da responsabilidade de nós cuidarmos do nosso planeta como uma casa comum, mas aborda-o fazendo uma pergunta ligeiramente diferente e diz: se o sistema terrestre requer uma gestão comum, porque é que nós não criamos então uma solução global? Por que razão é que não gerimos o nosso planeta como são geridos os condomínios? Esta é uma proposta que me parece muito interessante e que só pode ser compreendida exatamente dentro da mundialização, não é? Portanto, a proposta do Paulo Magalhães é então que nós criemos um condomínio da Terra com um sistema de contabilidade que tenha em conta todos os contributos positivos e todos os contributos negativos dos países envolvidos e que estes contributos sejam traduzidos em termos económicos. Por exemplo, uma das questões que nos tem mais preocupado a nível global é a deflorestação da Amazónia. Ora, neste sistema de contabilidade que é proposto pela Casa Comum da Humanidade, o Brasil deveria pagar umas taxas pela poluição que é gerada pelas suas grandes cidades, não é? O São Paulo, o Rio de Janeiro, porque estão a contribuir para a poluição global, mas teria a receber muito dinheiro pelo trabalho intangível que faz a floresta, pelo contributo que é verdadeiramente inestimável que ela dá para a purificação do nosso ar, não é? Isto é apenas um exemplo do que se pode fazer. Mas o que é importante nesta questão da mundialização é que se crie, sobretudo, uma consciência dos problemas para que depois haja empenho em os resolver. Eu li recentemente um artigo da Vânia Baldi que falava sobre a necessidade de desenvolvimento de uma consciência europeia, que eu acho que é muito importante. Ela diz que a Europa deveria desenvolver e representar uma nova moral mundial, aquilo que elas chamam cosmopolitismo europeu, contra os riscos ecológicos, da pobreza, da injustiça. E eu acho que este desenvolvimento desta nova moral mundial, deste cosmopolitismo europeu, é extremamente importante e considero que a Universidade tem responsabilidade no desenvolvimento desta nova moral e desta nova consciência. A Universidade tem um papel a cumprir, em primeiro lugar, no que respeita à promoção de uma abordagem holística dos problemas, não é? A promoção da ideia de que as sociedades funcionam como sistemas e que, nesse sentido, todos os problemas se encontram interligados. Tem responsabilidade na formação de mentes ecológicas, ou seja, tem responsabilidade na formação de indivíduos que pensem nas sociedades como sistemas e que saibam resolver os problemas dessa perspectiva e sempre no âmbito mundial. E tem a responsabilidade de liderar pelo exemplo, não é? E por isso é que a construção de campos sustentáveis é tão importante. Aliás, eu gostaria de assinalar com particular satisfação a organização do primeiro encontro de universidades portuguesas com um campo sustentável, ou então em vias de construir um campo sustentável, que decorreu na Faculdade de Engenharia em outubro de 2019. Portanto, são estas mentes ecológicas, e agora quando estou a falar de ecologia estou a falar num momento de uma forma muito mais abrangente, não é? São estas mentes mundiais que estão a desenvolver esta consciência mundial que poderão construir um futuro sustentável. E são estas mentes ecológicas que poderão passar da consideração da visão económica da globalização para uma visão política e social que tenha
para além das questões económicas, tenha também em consideração as questões ambientais, as questões políticas, as questões sociais e as questões culturais, que são aquelas que se encontram implicadas no processo da mundialização. Daí que seja tão importante esta distinção entre globalização, que é sobretudo económica, e depois a mundialização, que é um termo muito mais abrangente e que nos envolve a todos nos múltiplos aspectos da nossa vida. Termino a citar um artigo do National Geographic e cito em inglês, a língua da globalização, como dizia a Fátima. Globalization is here to stay. The result is a smaller, more connected world. Voltamos para a semana. Fátima, Paulo, é sempre um gosto. Muito obrigada. Obrigado.